Olá, está começando mais uma edição do Negócios na Pauta. Hoje nós vamos falar sobre um tema que tem preocupado muita gente, especialmente no varejo, mas não somente nele. Arthur, vou começar com uma pergunta. O crédito estaria em crise no Brasil? Olha, Dalva, muitos empresários de diversos segmentos, mas especialmente no varejo, temem essa crise de crédito e têm buscado entender como isso pode afetar a economia como um todo. Recentemente, o governo federal anunciou medidas para suavizar os impactos dessa crise. E pensar, não é, Arthur, que há menos de 3 anos a taxa de juros girava em torno dos 2%, era atraente e muitas empresas buscaram se refinanciar ou simplesmente acessar aquele recurso ali disponível para crescer. Do outro lado, instituições financeiras facilitavam o acesso a esse recurso, a esse crédito. Crédito empresarial é o nosso destaque de hoje aqui no Negócios na Pauta. Nos últimos 3 anos, o acesso ao crédito cresceu no Brasil. O aumento na concessão de empréstimos foi de cerca de 45%, com mais de 800 bilhões de reais disponibilizados ao crédito para empresas dos mais diversos portes no país. Porém, a taxa básica de juros, que girava em torno dos 2% lá atrás, agora está mais alta e isso deixa a situação mais delicada para empresas que precisam se capitalizar, seja para crescer ou mesmo para se manter. Muitos desses empréstimos eles foram acessados através de fundos de banco, como o Banco do Brasil, o próprio Pronamp, do Sebrae, o Fundo de Banco do Nordeste, com taxas bem interessantes. E a perspectiva agora é que ocorram outros acessos a crédito, não só diretamente com bancos, para que os empresários consigam retomar essa possibilidade de perspectiva de crescimento, aumentar a sua produtividade, mas também existem outros fundos de grandes empresas, grandes fundos que têm olhado principalmente para cá, para o Maranhão. Agora, a Associação Comercial quer fomentar a economia e oportunizar o acesso ao crédito empresarial no Maranhão. Bom, no Brasil, e aqui no Maranhão não seria diferente, o acesso ao crédito é o que permite a muitos empreendedores não apenas tirar ideias de negócio do papel, como também manter esse negócio de forma sustentável. Quando as contas apertam e os compromissos com fornecedores, empregados e outros custeios surgem, esse crédito empresarial desponta como uma alternativa interessante, não é, Arthur? Dalva, e foi exatamente o caso do Pronamp, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, criado em 2020 para dar suporte às empresas durante a pandemia. O programa teve continuidade em 2021, quando passou a ser uma linha fixa, e em 2022, com uma nova rodada injetando mais 50 bilhões em recursos. O fato é, ainda há necessidade de crédito de qualidade para as empresas, inclusive para a manutenção das atividades. Então, para analisar isso, estamos aqui no estúdio hoje com o Danivan Borges Lacerda, que é superintendente estadual do Banco do Nordeste do Maranhão. Boa noite, Danivan. Boa noite. Obrigado. E estamos também com o Rubem Francelino, que é o gerente de negócio do Sicoob São Luís. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Gente, Então, eu vou começar fazendo a pergunta que eu fiz para o Arthur, mas agora eu vou fazer diretamente para os especialistas que a gente recebe aqui no estúdio. Muito se fala sobre haver hoje já o que seria o desenvolvimento de uma crise de crédito, de acesso ao crédito aqui no Brasil para as empresas. Vocês veem isso? Qual é a impressão que vocês têm sobre o acesso a esse crédito? Bem, do ponto de vista do Banco do Nordeste, né, a atuação, os próprios números das contratações que o banco vem registrado, notadamente em 2022 e já no início desse ano de 2023, depõe contra essa informação. Na verdade, a gente teve, inclusive, registrado uma elevação significativa no crédito no ano de 2022 em relação ao que foi em 2021. Nós somos um banco público, né, e a gente tem por missão atuar de forma anticíclica e é natural que nós, enquanto agentes financeiros da União, que nós atuemos de forma a corrigir essas falhas ou determinada dificuldade que o mercado tenha de disponibilizar crédito para as empresas. Então, no Banco do Nordeste, para você ter ideia, só com as MPS, com as micro e pequenas empresas, nós elevamos aqui no Maranhão em torno de 22% o volume de crédito liberado para essas empresas no ano de 2022 em relação ao ano de 2021. Então, o que a gente observa
é que houve sim uma demanda maior e a gente conseguiu recursos para fazer frente a isso, que para nós foi assim um cenário até bastante vigoroso, né, que permitiu o banco até ampliar os negócios e o relacionamento com seus clientes. Mas agora até, desculpa, antes de passar para o Rubem, a fala do Danivan me traz à mente o seguinte: se houve uma demanda maior e o Banco do Nordeste teve então essa alavancagem nos números, isso pode revelar que lá fora, na iniciativa privada, o acesso a esse crédito pode sim estar bem comprometido, o acesso a ele, não exatamente o crédito. Exatamente. O que pode ter acontecido, né, no cenário é um pouquinho do próprio ímpeto do empresariado de buscar novas linhas, né, com a elevação da taxa referencial de juros, a taxa Selic. Isso torna, evidentemente, o crédito um pouco mais caro, principalmente com recursos de mercado. Como o Banco do Nordeste operacionaliza o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, que é o FNE, a principal fonte de recursos, são recursos públicos subsidiados, né? A gente entende que pode sim isso ser um pouco de reflexo, um pouco do encarecimento do crédito privado, né, de maneira geral. Talvez então, esse crédito não reflita bem o que aconteça no mercado, né, Daniel? E aconteceu isso lá no Sicob, uma retração de solicitação de empréstimo, ou seguiu a curva geral de... Olha, na verdade, as cooperativas ela têm um papel fundamental, principalmente nessa época de crise, né? A crise realmente existe, é sabido, só que assim, referente a 2020, 2021, em plena pandemia, o sistema praticamente dobrou de tamanho. Então, se ele dobrou de tamanho, teve operações, né? Hoje, no Brasil, a gente conta com mais de 4.000 agências, né, em plena expansão, em pleno crescimento. E aí o nosso diferencial é esse, que a gente investe principalmente nas crises, porque a gente tem o nosso cooperado praticamente mais próximo, né? Igualmente, o Banco do Nordeste tem o viés de trabalho dele, o Sicob também tem, né? Que o nosso papel social e questão econômica é esse de levar o acesso ao crédito ao nosso cooperado, né, ao nosso cliente com taxas menores, com taxa mais justa, né, e no final, por si, ter participações do dividendo. Agora em fevereiro, o Banco Central soltou alguns números relativos a crédito no Brasil e mostra que nos últimos, de 2021, 2022, 2023, houve uma curva crescente, tanto em volume quanto em operações no Brasil. Mas o mês de janeiro já foi o primeiro mês em que houve uma pequena queda. Essa pequena queda, talvez esse nome crise de crédito não seja nem adequado, né? Talvez seja a questão mesmo das taxas de juros e do crescimento da inadimplência geral no mercado que tem afetado o grande varejo. Como é que vocês veem isso? Houve os números do Sistema Financeiro Nacional trazem isso, né? Houve de fato uma elevação na inadimplência, né? Não só para as pessoas físicas, como para as pessoas jurídicas, né? Ela no Banco do Nordeste ela está bem equacionada, bem administrada, o banco trabalha de forma muito pontual na questão da administração dos créditos que libera, mas de fato houve uma elevação, não substancial, mas de fato houve, e isso acaba que impactando, né? Você nota que quase 70% das famílias brasileiras têm algum problema de endividamento, né? E isso impacta no crédito, no volume de crédito, porque se estão negativados, isso traz algum empecilho na concessão de novos créditos. Mas, repito, né, no Banco do Nordeste, essa inadimplência está bem administrada, né, controlada, né, mas o que não impactou as operações do banco, muito pelo contrário, a gente elevou, né, o volume de crédito, notadamente as micro e pequenas empresas, né, para o segmento empresarial. Aqui no Maranhão nós observamos uma evolução enorme no que diz respeito às operações do agronegócio. Então isso denota que a crise talvez não seja de crédito, né, de oportunidade ou de recurso no mercado, mas talvez um pouco do encarecimento do crédito em função das taxas de juros. O dinheiro ficou mais caro e a condição de pagar
ela acabou ficando mais difícil. É né? normal que o Compromete, empresário, né, com um cenário de taxas de juros crescente, ele postergue um projeto de investimento, né, ou algo que ele queira ampliar a sua empresa e convige as suas operações apenas para a manutenção das operações, né, o famoso capital de giro. E é normal e natural que isso ocorra, e até porque nós passamos por um período eleitoral, né, o empresariado, de maneira geral, aguarda para ver como é que vai ser o posicionamento, e isso pode, de fato, interferir um pouco no, vamos dizer assim, no humor da classe empresarial no que diz respeito a buscar mais crédito. Perfeitamente. Verdade, retrair, avançar, realmente se espera essas definições. Vamos fazer uma pausa rapidinho, para a gente então passar ao nosso segundo bloco com mais conversa aqui no Negócios na Pauta. Já já a gente volta para saber mais sobre crédito empresarial.